as mulheres eram cruelmente perdidas suas vidas. Mulheres bruxas eram mortas na fogueira sem piedade, né? Tudo por conta de uma Eva, né? Tudo por conta de injustiças, porque de blasfêmia. As mulheres eram perseguidas, né? Eram várias ferramentas de tortura que eram usadas tirar a vida das mulheres. As mulheres perdiam suas vidas. Mulheres eram perseguidas. Elas não tinham opinião própria, não podiam ter opinião própria. Elas eram chamadas de bruxas, de demônios. E a Igreja Católica, ela não perdoava de jeito nenhum. Ela tirava a vida dessas mulheres em praça pública. E nisso vocês vão ver, vocês podem pesquisar, que isso acontece. Tem a história todinha, as ferramentas de tortura. Tem aqui no canal falando as ferramentas de tortura que os católicos usavam para poder fazer o mal às pessoas. E não foi só a Igreja Católica, mas a Igreja Protestante também, né? Para você ver o que a religião traz, né? A religião só traz guerra, só traz preconceito, só traz perseguição, né? Só traz discriminação, perseguição e morte, né? E é isso, gente. Eu vou aqui reagir ao vídeo de Geison Ferreira, o vídeo do canal da Além da Fé. Vão lá seguir ele nas redes sociais, vai acompanhar ele no canal dele lá. Tem muito vídeo bom que vai abrir a sua mente, se você realmente quer, tá bom? E vou deixar o vídeo aí, passando. Vocês deixam a opinião de vocês nos comentários, tá certo? Que é muito importante. Deixa a opinião de vocês, compartilhe o vídeo. E é isso, gente. Bora pro vídeo de hoje. E vocês imaginam o que aconteceu com essas mulheres? Essas mulheres, isso aconteceu na Idade Média, né? E ainda hoje, a gente ainda hoje, se deixar, e se eles quiserem, eles podem voltar a fazer tudo de novo que eles faziam antes, tá bom? E hoje em dia não muda nada, né? Os religiosos sempre foram preconceituosos, porque excesso de religião, né? De crença, superstição, é o que traz isso, perseguição, né? Por conta de um chá de boldo, porque de uma erva que as mulheres usavam, queimavam. Elas eram perseguidas, chamadas de bruxas, né? Elas puxavam os cabelos delas, colocavam na fogueira, tiravam a vida delas vivas, em cima de uma fogueira. E não era só mulher, não. Eram também os homens, eram crianças. E imagine, eles tinham várias ferramentas de tortura. Principalmente se a mulher não quisesse amamentar, elas tinham uma ferramenta de tortura de tirar os seios da mulher, né? Arrancar os seios da mulher. Era malandros mesmo, sim. Pior espécie, esse tipo de gente. Pior que você vê nos dias de hoje, esse povo religioso que acredita em Deus e acima de tudo, né? E vive aí fazendo essa maldade. É pior do que hoje. E eles eram pior do que hoje, porque eles tinham várias ferramentas de tortura. Isso aconteceu em vários lugares do mundo, principalmente na Idade Média. E é isso, gente. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Fica aí com o vídeo. Enquanto a sua língua era removida com um alicate quente, a deixando-a muda para sempre. Bom, essa foi uma das muitas punições criada pela Igreja Católica medieval contra a blasfêmia, a ação de falar mal de coisas sagradas. A igreja da época via a blasfêmia como um crime muito grave e então criou uma punição sombria. A punição escolhida era a de remover a língua do blasfemador com um alicate quente, para assim ele não voltar a falar mal de novo.
Outras punições usadas para manter o controle e a ordem foi o apedrejamento e enforcamento. Você ficará surpreso e completamente indignado com o que a Igreja Católica e a Igreja Protestante fizeram com as pessoas de outras religiões na Idade Média. É exatamente no vídeo de hoje que eu vou te trazer uma visão detalhada e minuciosa sobre a perseguição e a morte daquelas supostas bruxas que foram perseguidas pelos católicos e protestantes no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Mas o que levou o Brasil a caça às bruxas, aquele ato de selvageria? O que aquelas pessoas tinham na cabeça para cometerem atrocidades como aquelas? Onde estava e o que estava fazendo o Deus dessa Bíblia, o Deus dessas Escrituras, no momento quando aquelas moças, aquelas adolescentes e jovens e senhoras foram apanhadas e foram brutalmente torturadas, julgadas e condenadas à fogueira? Foram condenadas ao enforcamento, ao apedrejamento. Eu pergunto para você, onde estão os perigos de uma fé irracional como essa que se esconde no cérebro humano, Brasil? Hoje eu vou mostrar para você o que a religião é capaz de fazer com as pessoas, principalmente quando ela está desprovida de crítica, principalmente quando ela está desprovida de bom senso e de racionalidade. Este vídeo abrangente te mostrará as causas, os métodos, o impacto e as lições que podemos aprender desse período sombrio e miserável da Igreja Católica e da Igreja Evangélica. Mas faz o seguinte, fica comigo, que eu te conto tudo e te mostro tudo em mínimos detalhes, logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Por isso, tenho que dizer, atribuíram essas desgraças aos demônios, a forças sobrenaturais e principalmente aos pactos das bruxas e das feiticeiras com o diabo, associar essas mulheres ao diabo. E o que a igreja fez com tudo isso, Brasil? A igreja manipulou tudo que você possa imaginar, porque tudo pertencia a ela, o Estado comia na mão dela. Ela levou, inclusive, os crentes a tomarem uma decisão, a acabar o mal pela raiz. Como? Exterminando as bruxas por onde quer que você as veja. Então muitos padres defenderam isso, alegando que isso que eles estavam falando era bíblico, porque foi assim que Davi procedeu quando resolveu sacrificar 7 filhos de Saul para satisfazer a Deus, sacrifícios para Deus, e assim terminar com a fome e com as pestes em Israel. Então o que Davi fez? Davi enforcou ao Senhor como sacrifício esses homens, esses jovens, para que a peste pudesse cessar. E isso você pode encontrar em 2 Samuel, capítulo 21, versículos 5 e 9. Todos esses absurdos, Brasil. Tudo que você possa imaginar esses religiosos fazem, fizeram, continuam fazendo, e se deixar, eles continuarão fazendo esses absurdos e essas atrocidades em nome da Bíblia, em nome de Deus, porque tudo para eles está aqui apoiado. Veja que a Igreja Católica e os protestantes usaram da religião para incutir medo e para controlar as massas. Eles diziam o seguinte: o diabo anda ao nosso redor, querendo nos tragar. Outros diziam, o diabo quer se ir andar conosco. Outros chegavam nos seus templos e diziam o seguinte: devemos usar a armadura de Deus contra os dardos inflamados do diabo. E com isso, o que eles faziam? Mandavam perseguir as bruxas. Não perseguir o diabo, que é invisível. Eles não iam para o inferno para perseguir o diabo lá. Não, ele matava seres humanos. Você entende que eu estou falando isso? Você entende o que é uma pessoa apontar o problema? Se o problema é o diabo, a fonte desse problema todo, dessa calamidade toda é o diabo, por que não orar a Deus? Mas não, eles não queriam orar a Deus. Eles sabiam que Deus não ia resolver porcaria nenhuma para eles. Então o que eles fizeram? Pegaram suas espadas, suas facas, seu fogo, seus punhais, suas pedras e saíram em busca dessas mulheres para resolver um problema que Deus não conseguia resolver, nem com oração braba. Você entende? Os padres disseram que as bruxas, sim, elas deveriam pagar
por esses males que estavam acontecendo na sociedade europeia. Então os padres disseram que as bruxas, elas representavam uma ameaça real e imediata àquelas comunidades. Isso fez o quê? Isso levou o povo a uma raiva. E também é um medo completamente racional. Nós temos que se livrar dessas mulheres, porque o diabo está querendo nos atacar. Então aqueles crentes, eles acreditavam que estavam constantemente cercados por inimigos invisíveis e poderosos, e isso era por causa das bruxas, e isso eram os demônios, e isso tudo os levou a uma paranoia, porque é isso que a religião consegue oferecer para você, paranoia. Aqueles crentes, aqueles cristãos acreditaram que estavam agindo de acordo com a igreja, de acordo com a Bíblia e de acordo com a vontade divina. Logo, eles estavam protegendo a sua fé. E isso tudo causava o quê? Fanatismo religioso. Aquelas pessoas eram fanáticas. E sabe o que os padres faziam, pessoal? Faz ideia, vou te falar. Para perseguir as bruxas, eles pegavam a Bíblia, abriam em suas tribunas, todo mundo ali comendo as unhas de medo, porque estavam morrendo de febre, de gripe, de problemas, outros estavam desempregados, outros viam sinais nos céus, não sabiam identificar o que era aquilo. Então as pessoas estavam na igreja, mas repletos de medos e apreensivos. Então os padres, os pastores, em outros lugares, liam exatamente este texto de Êxodo, capítulo 22, versículo 18, para justificar a matança, para justificar a perseguição, a caça. Vamos caçar essas mulheres para acabar com elas. Aí ele diz o seguinte, olha o que o texto diz. Êxodo, capítulo 22, versículo 18, isso que os padres liam para as pessoas. Eu estou lendo a Bíblia, e você do outro lado pode ler em casa. Diz o seguinte: a feiticeira não deixarás viver. Aqui, na outra tradução, numa linguagem diferenciada, diz o seguinte, olha só, mate toda mulher que pratica feitiçaria. É o que está escrito. Então os padres liam isso. Quer dizer, mate toda. Toda é o quê? Adolescente, jovem, idosa, qualquer uma, não deixe viver. Por quê? Porque isso foi uma lei de Deus. Você compreende? Aí Pedro, lá na frente, diz o seguinte, a quem obedeceremos? A Deus ou os homens? Isso é um perigo. A pessoa que obedece a um livro desse é uma pessoa perigosa. É até capaz de você, ao dormir, fechar a tua porta muito bem fechada, com medo de uma pessoa dessa. E além desse texto assustador, além desse texto miserável que manda matar pessoas de outra religião, simplesmente por causa de uma prática religiosa diferente da sua, o texto de Levítico também vai dizer a mesma coisa. Veja que Deus está o tempo todo salientando, eu quero a morte, tá? Ei, vai escrever, não vai? Se esquece não que eu tenho que matar essas pessoas, tá certo? Ô fulano, tá escrevendo essa parte aí, diga que tem que apedrejar até a morte. Eu quero a morte, coloque em morte. Mas é toda, senhor, é toda pessoa que eu devo colocar aqui para matar, é isso? Quero que você mate todo mundo. Bota aí, mata todo mundo, eu quero que você arranque com tudo. E matar apedrejado, tá certo? Porque matar de uma vez só não dá. Não, eu quero apedrejado, porque a pessoa vai sofrer aos pouquinhos, sofre um dano aqui, sofre outro ali, sofre uma coisinha aqui, eu quero vê-la moendo, gemendo, vai levar uns 2 dias aí para morrer. Tá certo? Eu quero que você mate assim. Porque eu sou um Deus misericordioso. Pronto. Desse jeito. E a Igreja Católica fazia exatamente isso com as pessoas. Aí os padres chegavam com suas becas nas tribunas e aí abria o texto de Levíticos, capítulo 20, versículo 27, que diz o seguinte, olha o que o texto diz. Quando, pois, algum homem ou mulher se tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerão, com pedras se apedrejarão, e seu sangue será sobre eles. Aqui é o Senhor que está falando isso, é o próprio Deus. E os padres liam isso para aquelas pessoas psicopatas, pessoas que estavam doidos para matar. Era uma noite de matança. Hoje eu quero que vocês saiam e vocês matem tudo,
todos que vocês viram por aí que fazem esse tipo de prática. Você está entendendo isso? E o próprio texto, o padre ainda, o pastor ainda não satisfeito com esse banho de sangue que ele iria causar, ele ainda lia o seguinte, olha o texto de Levíticos 24:16, que diz o seguinte: qualquer um que blasfemar será apedrejado até a morte pela sua comunidade. Você está entendendo? O que eu estou falando para você é exatamente isso, Brasil. Esse é o problema de nós termos políticos terrivelmente cristãos. Entendi. Porque imagina se isso tudo sufoca o Brasil e fecha o Brasil. Pronto. Só crente agora. Vamos voltar para a Idade Média. Não tem o que fazer. Entende isso? Porque o povo quer busca de rebelião. Esse povo é eles contra nós. E acabou, e é assim. É o tema, o objetivo sangrento da escatologia cristã. Você, quando tiver esse livro na sua casa, você vai ler o capítulo 23 e você vai ver algo. Você vai ler algo e você vai entender perfeitamente, vai juntar tudo. Fechou agora. Agora eu entendi, Jason. Agora eu entendi. Quem leu esse capítulo disse: Jason, o livro já está pago por esse capítulo. Foi isso o que me disseram. O livro já está pago por esse capítulo. Porque é uma explicação muito bem enraizada, mostrando qual é o objetivo da escatologia cristã. Eu faço o mapeamento das escatologias até o século XXI e mostrando qual é o objetivo disso tudo e o que essas pessoas querem. O livro está sensacional. E foi dessa forma, Brasil. Foi assim, dessa maneira, com a Bíblia, que a Alemanha, através desse cara, Lutero, e através do Papa da época, incendiou o Sacro Império Romano Germânico. E esses lugares passaram a ser o epicentro, os epicentros, na verdade, da caça às bruxas. E quer que eu diga uma coisa? Os séculos XV e XVII foram os de piores, horrores, terríveis para aquelas pessoas. Porque tanto na Suíça e na França, por exemplo, houve grandes números de execuções de bruxas, de feiticeiras, de cartomantes. Foi uma perseguição, um banho de sangue. Inglaterra, Escócia, América do Norte, Escandinávia, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega também tiveram notáveis casos de caça às bruxas. Aquelas pessoas eram contaminadas pela religião. Elas eram doutrinadas, dominadas pela religião. Se o Estado era dominado pela religião, você imagina as pessoas. Imagina esse livrinho aqui. Você já viu um livro? Já viu um filme chamado O Livro de Eli? Já viu isso? O Livro de Eli.
onde o personagem principal diz assim, ó, eu quero que vocês me tragam aquele livro. E o cara fala assim, mas isso tudo por causa de um livro? O cara solta um palavrão e diz um livro não, aquele é o livro dos livros, porque aquele livro, ele consegue ser uma seta no coração das pessoas e todas as pessoas obedecem a quem tiver aquele livro. Por isso me tragam aquele livro. É um livro de Eli. Então você vai ver esse filme, para você ter uma ideia do que eu estou te falando. Então, Brasil, essas mulheres simplesmente, unicamente e completamente injustiçadas, elas foram queimadas vivas nas estacas. Cristãos, católicos e protestantes invadiam as zonas rurais em busca dessas mulheres. Invadiam cercadinhos, casas, casebres, tudo, arrastando essas mulheres pelos cabelos. Imagina um vexame. Imagina aquela mãe de família, aquela mulher que a única coisa que ela fazia era cozinhar as suas ervas ou, pelo menos, ter uma religião diferente do que era a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Aí você imagina que aquelas mulheres foram queimadas vivas nas estacas. Outras foram enforcadas. Muitas delas, e muitas foram torturadas até a morte. E outras, centenas delas foram afogadas. Estima-se que aproximadamente de 40 a 60 mil delas foram executadas pela Igreja Católica e a Igreja Protestante. Tudo isso, sabe por quê? Por causa de um livro. Simplesmente por causa de um outro motivo também. Porque a Igreja Católica dominava todos os espaços da comunidade, da sociedade. Isso tudo porque a Igreja disse que essas mulheres, elas eram feiticeiras. E elas tinham pactos com os demônios. E os demônios usavam essas mulheres e causavam todas aquelas calamidades. O que eu estou falando para você não está muito distante do que acontecia na Idade Média. Veja que muitos padres colocaram culpa do que aconteceu no Rio Grande do Sul nos ateus. Verdade ou mentira isso também? Outros religiosos colocaram a culpa nos pretos. Outros disseram que era o problema da Umbanda, do Candomblé. Você entende? E saíram colocando culpa. Quer dizer, eles não prestam pra nada. Eles não sabem de nada. A única coisa que esses miseráveis têm é superstição. E é assim que eles querem dominar toda uma sociedade. A política é essa, superstição. Você entende? Deus acima de tudo. Tenha medo daquela pessoa que diz assim, Deus em primeiro lugar. Uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar é porque os pais estão lá embaixo. Os filhos estão lá embaixo. O marido, a esposa, lá embaixo. Tenha medo. Entenda? É medo dessas pessoas. Que são capazes de tudo. Ouviu uma vozinha aqui e já foi. Já era. Hoje, aqueles países que eu falei para vocês, da Europa, sabe o que aconteceu com eles hoje? Eles se tornaram ateus. Todos eles. Eles não querem mais saber de religião. Eles foram educados, foram civilizados. Eles entenderam, eles aprenderam com os seus erros e com sua própria história que a religião era a verdadeira desgraça na vida deles. E hoje aqueles mesmos países, hoje eles são acusados por aqueles mesmos padres de blasfemo. Eles são acusados de ateísmo. Acusado de ateísmo. Mas por que acusado de ateísmo? Porque ateísmo para eles é um crime. Entende isso? Porque eles são avançados demais. Porque eles têm uma educação muito boa. Porque eles não têm muitos presídios. Eles não abrem tanto presídios, não têm tantas igrejas. Você entende isso? Então quer dizer, Brasil, é exatamente isso. E hoje, no lugar de nós, brasileiros, estarmos numa posição de, com 200 milhões de cidadãos, deveríamos estar numa posição extremamente privilegiada no mundo, mas não estamos. Sabe por quê? Por causa da peste,
religião. Esses países que nós falamos aqui hoje são países adiantadíssimos. Estão adiantados hoje no mundo porque eles se livraram dessa peste perniciosa que é a religião. Uma coisa que eu tenho para dizer para você, Brasil, a doutrinação intensa desde a infância leva muita gente ao racismo, leva muita gente ao preconceito, à discriminação, ao exclusivismo, à supremacia, à intolerância. E essas pessoas acabam aceitando e acatando tudo sem questionar nada. Eu pergunto para você do outro lado, essa doutrinação da Idade Média acabou? Não. É só você ver esse vídeo aí que eu vou te mostrar agora. Viu aí? Você entendeu perfeitamente o que eu quero te dizer? É assim, começa na infância. Começa com uma criancinha beijando a cruz. Outra se ajoelhando diante do padre, se submetendo, reverenciando o invisível. A igreja, Brasil, a igreja doutrina essas crianças. E essa mesma igreja, ela come o cérebro dessas tais crianças de tal forma que quando essas pessoas chegam na idade adulta, elas já estão completamente escravizadas. Elas estão totalmente e profundamente conformadas pelo sistema. Elas estão possuídas por esse sistema. É só você ver esse vídeo aí que eu vou te mostrar agora. Aí você vai ver como começou a criança e como termina o velho. Olha isso aí. Aí eu pergunto para você, você compreendeu o que eu estou te falando? É isso, começa na infância a doutrinação. Você está vendo aí as consequências do fanatismo religioso? O que é a doutrinação religiosa? É exatamente contra essas coisas que o meu canal Brasil luta todos os dias aqui na internet. Brasil, nós chegamos ao fim de mais miserável, onde essas pessoas praticaram absurdos e perversidades contra vidas. Mas como fizeram isso? Se existe um Deus de amor, um Deus tão cuidadoso que olha atentamente para nós, um Deus que não dorme, um Deus que olha para as nossas necessidades. Será que o silêncio e a falta de ação desse Deus foram uma forma de permitir e apoiar essa selvageria? Por que Deus ficou tão silencioso? Por que Deus não agiu? Já que a Bíblia, a própria Bíblia, diz que um anjo do Senhor, um anjo só, matou 185 mil soldados inimigos de Israel enquanto esses dormiam. Cadê esse Deus? Cadê esse anjo? As perseguições e execuções de bruxos foram o resultado, Brasil,
das escolhas humanas e não permissões ou a ausência de algum Deus, porque não temos Deus algum aqui. Isso é intolerância religiosa completa, é covardia desses seres humanos psicopatas. Essa história de livre-arbítrio e de responsabilidade humana da religião é papo furado para você, cara. Não existe essas porcarias que eles falam. Essa ideia de mal como ausência do bem é uma pura mentira, é um puro besterol. Essa doutrina que diz que o sofrimento e o mal podem servir como testes para um crescimento espiritual e moral é pura balela. Qual pai vai colocar o seu filho para ser apedrejado, para ensiná-lo alguma coisa? Por favor, cara. Essa ideia de que Deus permite que os eventos sigam num curso natural sem intervenção é completamente antibíblica, porque Deus é relacional. Mas se Deus é relacional, cadê esse Deus? Por isso aquela ideia velha, ridícula, retrógrada e antiquada de que Deus intervém de maneira que a gente não consegue compreender. Deus nem sempre é evidente, Deus nem sempre é compreensível para nós. Mas Deus tem um plano para cada um de nós e Ele vai tornar isso claro após a morte. Meu amigo, isso daí é conto do vigário, meu irmão. Tu cai nessa se tu quiser. Não cai nesse negócio de acreditar que o silêncio de Deus é um mistério divino e que você não pode questionar de jeito nenhum. E sabe o que é interessante de tudo? É que muitos teólogos escrevem esses calhamaços aqui e eles argumentam nesses livros que o silêncio de Deus não é um sinal de ausência ou de indiferença, mas faz parte de um mistério divino maior, que está além da nossa compreensão humana. Mas é o seguinte, cara, você acredita na Bíblia, você acredita nesses teólogos se você for otário. Tá certo? Segura a visão. Eu desejo a você um fortíssimo abraço. Voi